sou o pastor Adejara Ramos. Vamos abordar hoje a lição de número 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário. Junte-se a nós, nos ajude a propagar cada vez mais a palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo com pessoas do seu convívio e que tudo seja para a glória de Deus. Estamos encerrando hoje esta série de estudos baseado na Carta aos Efésios, a igreja eleita, e a lição de número 13, a batalha espiritual e as armas do crente, é baseada em Efésios 6, 10 a 20. Bem, relembrando o que o apóstolo Paulo abordou na Epístola aos Efésios, que nós já estudamos, o apóstolo Paulo ele abordou nessa epístola sobre a igreja eleita. Paulo falou sobre o fundamento da igreja. Paulo também abordou sobre o propósito universal da igreja. Paulo falou também sobre a questão relacionada à luminosidade, a finalidade luminosa da igreja. Paulo também apresentou a igreja como uma unidade orgânica e em franco crescimento, que foi apresentado por Paulo como uma união entre gentios e judeus, formando a igreja, que é uma unidade orgânica. Logo em seguida, no capítulo 4, versículo 17, Paulo fala sobre a gloriosa renovação que deve acontecer no novo homem em Cristo. Esta renovação aborda as questões relacionadas ao fato de vestir-se do novo homem, despojar-se do velho homem, e isso também envolve os relacionamentos no ambiente doméstico, nas diversas esferas dos relacionamentos sociais da vida humana. Finalizando, o apóstolo Paulo, nesse texto, ele aborda sobre a armadura eficaz. O apóstolo Paulo está concluindo a epístola aos Efésios, e concluindo a epístola aos Efésios, ele faz uma recomendação, e essa recomendação ela é ardente. Certamente nós não sabemos o que gerou o fato do apóstolo Paulo utilizar essas metáforas. Pode ser que ele baseou no texto de Isaías. Nós temos um texto de Isaías que contém elementos relacionados à fraseologia que Paulo utilizou aqui nesse texto, mas pode ser também que o apóstolo Paulo, estando na cadeia, e quem sabe ele vendo um soldado romano ali se movimentando, veio à mente dele então essa ideia da vida cristã como uma guerra, da vida cristã como uma luta e as armas que nós devemos utilizar. Então o que a gente pode observar aqui nesse texto, inicialmente, é que a vida cristã ela é uma vida cristã de guerra, de conflitos, ou seja, nós não estamos então num parque de diversões, nós estamos em uma guerra, nós estamos em um conflito. E é isso que nós podemos observar aqui, então, nesse texto. Nós não podemos, então, nem subestimar o inimigo, achar que a nossa luta é uma lutazinha qualquer, podemos dizer assim, mas devemos, por outro lado também, não superestimar o inimigo. Então, não podemos subestimar, considerá-lo como nada ou como ninguém, mas não podemos também superestimar o inimigo e considerá-lo como Deus. Qual é então a visão que nós devemos ter? É a visão bíblica e coerente em relação a essa luta, e é isso que o apóstolo Paulo nos mostra então aqui nesse texto. Bem, o comentário então da revista, ele aborda inicialmente na primeira parte sobre o preparo espiritual do crente para a batalha. Você pode observar no versículo de número 10 que o apóstolo Paulo diz: "No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder." No demais é porque ele está finalizando a carta, ele está então trazendo as últimas recomendações. É claro que o apóstolo Paulo, em uma epístola sucinta, breve, como a epístola aos Efésios, ele não podia abordar todos os assuntos relacionados à vida cristã. Então ele abordou alguns assuntos que ele julgava essencial, importante naquele momento, e ele então no final da epístola ele traz aspectos então gerais. É por isso que ele diz no demais, quer dizer, quanto às demais coisas, quanto às particularidades das outras coisas, que vocês apliquem os princípios então gerais. E estes princípios gerais que se aplicam a elementos particulares,
é exatamente se revestir então dessas armas espirituais. É dentro desse contexto então que o apóstolo Paulo então usa essa expressão: no demais, irmãos meus. Veja que o apóstolo Paulo logo em seguida ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou ele quer dizer: busquem a fonte do poder no Senhor. Veja bem que Paulo está recomendando então nesse texto que o crente seja fortalecido no Senhor, que busque a sua força no Senhor e no seu poder. Aqui nós podemos refletir um pouco então sobre o poder de Deus. O poder de Deus ele se manifestou na criação dos céus, na criação da terra. O poder de Deus ele é algo extraordinário ao longo das Escrituras, é a onipotência de Deus. O poder de Deus ele se manifestou em manifestações teofânicas no Antigo Testamento. Ele se manifestou também em atos miraculosos do Antigo Testamento, a passagem pelo Rio Jordão. Ele se manifestou na passagem pelo Mar Vermelho, no suprimento das necessidades de Israel quando eles peregrinavam pelo deserto. Ou seja, ao longo da história nós tivemos a manifestação do poder de Deus, e o apóstolo Paulo está dizendo que o crente deve então buscar a fonte do poder no Senhor, ou ser fortalecido então no Senhor. Então, esta é a recomendação do apóstolo Paulo inicialmente: sejam fortalecidos no Senhor. Logo em seguida, o apóstolo Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir contra as astutas ciladas do diabo. Vejam que o apóstolo Paulo, logo em seguida, ele recomenda para se revestir então das armaduras de Deus. Observe bem essa expressão que o apóstolo Paulo utiliza aí no texto, se revestir então das armaduras de Deus. Quais são as reflexões que nós podemos fazer em relação a essa recomendação que o apóstolo Paulo ele fez aqui no texto, Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Observe bem que quando o apóstolo Paulo diz revesti-vos de toda a armadura de Deus, a expressão toda aqui ela pode ser traduzida também por completa ou completa armadura de Deus. É o sentido então do termo que aparece aqui. Vistam-se de toda a armadura de Deus, ou da completa armadura de Deus. O apóstolo Paulo, nesse caso aqui, ele tinha a ideia de uma armadura completa, do soldado romano, que envolvia vários elementos, envolvia várias partes, que estava relacionada à indumentária da armadura então de um soldado romano. Então veja bem que Paulo diz: vistam-se da armadura completa de Deus, com a qual vocês podereis, diz o texto, apagar, aliás, ele diz assim: com a qual vistam de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Veja, primeiramente ele fala de revestir de toda a armadura de Deus, e depois ele fala de estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Aqui nós podemos fazer então duas reflexões. Primeiro, o diabo, aqui fala do inimigo. O diabo então ele é real. O apóstolo Paulo usa a expressão diabo aqui. O diabo então não é um ser impessoal. O diabo não é uma força impessoal. Ele tem um caráter pessoal. Paulo então diz aqui ciladas do diabo. O diabo, portanto, então ele é real. Ele é um inimigo real. É o que nós podemos observar aqui nesse texto. E Paulo também diz, você pode observar no versículo 11, que ele diz: astutas ciladas do diabo. Ele apresenta o diabo como um ser real, e ele apresenta também o diabo como um ser astuto. O diabo então, ele é real, ele é astuto. Nós podemos então verificar aqui, relacionando a pessoa do diabo com as astutas ciladas, e fazer uma descrição ou uma imagem real então do diabo. O diabo ele é um ser invisível, mas o fato dele ser invisível não o torna irreal. Ele é, portanto, real. Ele está atuando 24 horas por dia. Ele é como um leão. Ele é um inimigo invisível, mas ele é um inimigo real.
ele não pode ser destruído então com armas carnais, com armas humanas, né? Ele age de forma inesperada, ele é um inimigo invisível. Você imagine você lidar com um inimigo que você não está vendo. Uma coisa é você lidar com um inimigo que você vê, mas outra coisa é você lidar com um inimigo invisível. Imagine o grau, o nível de dificuldade de você lidar com um inimigo invisível. Além de invisível, ele é também maligno. Como que a gente vê a malignidade do diabo? Pelos próprios nomes que a Bíblia utiliza em relação a ele. Ele é chamado de diabo, ele é chamado de Satanás, de ladrão, de mentiroso, de destruidor, de tentador, de maligno, de serpente, de dragão, Abaddon, Apolion. São termos que aparecem, por exemplo, no livro do Apocalipse. Esses títulos ou esses nomes que a Bíblia se refere ao diabo, isso mostra então a sua malignidade, ou seja, a sua intenção então é roubar, é matar, é destruir. Está lá em João 10 e o versículo 10. Ele sabe que ele está sentenciado à perdição eterna, por isso ele revela a sua malignidade. Ele é um ser maligno, mas ele é um ser também astuto. No versículo 11 aparece a palavra astutas ciladas do diabo. Quando diz astuto, quer dizer então que ele usa de determinadas armadilhas, ele usa ciladas, ele usa ardis, ele usa determinadas estratégias, ou seja, ele nem sempre se apresenta da forma que realmente ele é, ele se disfarça. A Bíblia chega a dizer na segunda carta aos Coríntios, o próprio apóstolo Paulo disse, que ele se transfigura em anjo de luz. Ele faz com que os seus ministros pareçam ser ministros da justiça, conforme Paulo disse lá em 2 Coríntios. Ele usa máscaras, ele usa voz mansa, ele tenta enganar, ele leva a pessoa a duvidar do que Deus disse na sua palavra, ele exalta o homem, ele mostra a cara em diferentes ocasiões e em diferentes circunstâncias, conforme a ocasião, conforme o momento, conforme a inclinação da pessoa, ele mostra a cara e ele age de forma então astuta. Então veja que Paulo diz aqui, astutas ciladas do diabo. Saiba então disto, que o diabo, ele é um inimigo que vai utilizar de vários meios para pegar você, né? Então Paulo diz aqui, astutas ciladas do diabo. Ele não se vale apenas de um método, ele se vale de vários métodos. E saiba de uma coisa, essa batalha contra ele é uma batalha constante. Ele significa então que ele é um inimigo também persistente. Ele é um inimigo persistente. Isso quer dizer que quando algum plano dele não der certo em relação a você, ele vai utilizar outros planos, ele vai rever os seus planos e vai utilizar outros métodos. Quando um método se torna ineficaz, ele reavalia e utiliza outro método, tentando aplicar então a eficácia então desse método. Isso mostra então como ele é persistente. E além dele ser persistente, ele é também numeroso, pois o apóstolo Paulo diz no versículo 12, principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ele é numeroso. Imagine você lidar com um inimigo que é invisível e numeroso. Imagine você numa guerra ter que atuar contra um inimigo que é invisível e numeroso. Paulo utiliza aqui a expressão potestades, principados, potestades, príncipes das trevas. Ele usa expressões no plural, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso está se referindo então também ao seu poder. Ele não é todo poderoso, mas ele tem poder, e isso é demonstrado por essas expressões que Paulo utiliza aqui no versículo 12, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso mostra então que nós não estamos lutando contra inimigos frágeis, nós estamos lutando contra inimigos além de reais, além de invisíveis, ele, além de inumerável, ele também ele tem poder. É o que nós podemos observar então aqui nesse texto. Observe a esfera de atuação dele, está no versículo 12, nos lugares celestiais. Bem, além disso também ele é oportunista, né?
ele é oportunista, ou seja, ele, além de rever os seus métodos, quando os métodos se tornam ineficazes, ineficientes, ele está atento. Quando ele acha uma oportunidade, uma brecha, ele utiliza o método que ele tem. Veja, imagine você ter um inimigo assim, ele está à espreita, ele está pronto, ele está atento. Você deixou uma brecha, ele utiliza, ele se vale dessa brecha que você deixou. Então, isso significa que ele pode fazer um estrago. É somente você baixar a guarda, é somente você não estar atento, é somente você ser desleixado em relação à prontidão e ele pode atuar. A Bíblia nos mostra do diabo semeando o joio no meio do trigo, ele agindo, em determinados momentos, em determinados contextos da Bíblia, para semear o falso ensino, para tentar impedir as nossas orações, para intimidar. São as maneiras então que ele age. Então veja, nós então estamos nesta guerra, nós estamos então neste conflito. Então veja, o apóstolo Paulo ele apresentou aqui, o nosso inimigo é o diabo, ele apresentou que ele utiliza vários métodos, é o que nós podemos observar, e agora o apóstolo Paulo ele apresenta, além disso, agora as armas que nós devemos então utilizar. Sobre o campo da batalha, o comentarista ele aborda na segunda parte da lição, Na segunda parte da lição ele aborda sobre as astutas ciladas do diabo, ele fala sobre a esfera da atuação do diabo, ele fala também sobre as agências das potestades do mal, e na terceira parte do comentário ele aborda então sobre as armas espirituais que o apóstolo Paulo utiliza aí nos versículos, a partir do versículo de número 13. A partir do versículo 13, Paulo então cita as armas espirituais que o crente deve, portanto, utilizar. Então vamos à terceira parte. Tomai, portanto, Paulo disse, toda a armadura de Deus. Veja bem essa expressão, toda a armadura de Deus, conforme nós a enfatizamos em um momento anterior. Paulo então, ele passa a descrever aqui as armas que o cristão, claro que ele está se valendo de metáforas, ele passa então a utilizar as armas que o crente deve utilizar. A expressão completa armadura que Paulo utiliza aqui é a expressão panóplia na língua grega. A expressão panóplia na língua grega, ela se referia à armadura completa. A armadura completa de um soldado romano, na língua grega, era a expressão panóplia. Ou seja, o soldado romano, quando saía para a guerra, ele usava uma panóplia, ele usava uma armadura completa. E Paulo está dizendo aqui para tomar toda a armadura de Deus, ou seja, a completa armadura de Deus. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que não é suficiente você usar uma parte da armadura, deve-se usar a armadura completa, toda a armadura de Deus. É o que Paulo está nos mostrando aqui, está nos apresentando aqui. Isto quer dizer que se você omitir uma peça da armadura, pode ser perigosa, pode ser fatal. Se você usar parte da armadura e deixar um elemento dessa armadura de fora, pode ser fatal. Satanás ele pode descobrir o seu calcanhar de Aquiles, e aí pode ser, portanto, fatal. Observe também que Paulo disse no versículo de número 13, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. O que dia mau é esse que Paulo está se referindo? Ele está se referindo ao dia das provações. Esse é o dia mau. Aqui nós observamos então outra coisa, é que nós devemos tomar as armaduras hoje para quando o dia mau chegar, que é o dia das provações, o dia das tentações, nós já possamos estar revestidos com as armaduras. Este ensino de Paulo, para que possais resistir no dia mau, ele está se antecipando. Ele quer dizer então que não é suficiente, pode não ser eficaz você deixar para tomar armadura quando o dia mau chegou. Ele está dizendo para resistir no dia mau, ou seja, se antecipe ao dia mau. Quando a tentação chegar,
quando as provações chegar, você já deve estar revestido com as armaduras e não deixar para vestir as armaduras no dia mau. O dia mau, então, se refere ao dia das provas, aos momentos críticos, quando o diabo e os seus ministros sinistros e os seus aliados sinistros, eles se puserem contra nós de forma veemente. É essa a ideia, portanto, que está aqui no texto. Paulo diz, então, vocês vão permanecer firmes. Prosseguindo, o apóstolo Paulo agora, ele passa a citar as armaduras que o cristão deve tomar a partir do versículo de número 14, ele passa a citar então as armaduras. Veja que o apóstolo Paulo, parece que ele cita as armaduras de forma em que o soldado romano as vestia, né? Parece que a forma é sequenciada. A primeira coisa que ele diz que o cristão deve tomar é o cinto da verdade. Tomar o cinturão da verdade, é o que ele diz aí nesse versículo 14. Essa expressão, tomar o cinto da verdade, ela pode ser traduzida, e é melhor traduzida por tendo afivelado o cinto da verdade. É isso que Paulo está dizendo aí no texto. Quer dizer, quando o soldado então ia sair para a guerra, uma das primeiras atitudes dele, que ele pegava era o cinto. Ele afivelava o cinto, é o cinto da verdade. A verdade ser utilizada como o cinto. Aqui nós podemos então refletir que Satanás é o pai da mentira, mas o cinturão que o cristão deve utilizar é o cinturão da verdade. O cinturão estava então atrelado ao corpo do soldado. O cristão ele deve então ter a verdade afivelada, né, ao seu corpo. Essa é a ideia então aqui. Bem, logo em seguida Paulo diz, vestida a couraça da justiça. A couraça da justiça que Paulo fala aqui, ele está se referindo a uma espécie de colete que o soldado romano ele utilizava para proteger regiões vitais do seu corpo. O peito, era no peito que estavam os órgãos vitais, o coração e os órgãos vitais. Então, para proteger essa região do tórax, a região do peito, o soldado romano utilizava uma espécie de um colete que era chamado de couraça. Paulo, utilizando a metáfora, ele diz que o cristão deve se revestir da couraça da justiça. O que é essa revestir da couraça? É ter uma vida devotada, santa, de retidão moral. Quando o cristão tem uma vida dedicada a Deus, de retidão moral, de santidade, ele está então se revestindo da couraça da justiça para entrar nesta guerra. Isto fala então da vida de santificação, a justificação que nós recebemos em Cristo, mas também a justiça que nos é vinda através da prática da vida cristã na vida diária. Então Paulo diz, vestir a couraça da justiça. Logo em terceiro elemento que o apóstolo Paulo diz é calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Calçados os pés aqui, o apóstolo Paulo está utilizando uma metáfora. O soldado romano ele usava uma sandália, e essa sandália que o soldado romano utilizava era uma sandália que tinha cravos na sola para dar segurança e agilidade quando ele corresse. Às vezes ele tinha que guerrear em locais íngremes, escarpados, morros, e ele, para não resvalar, para não escorregar o seu pé, ele tinha que ter uma sandália que lhe dava firmeza, com cravos nos pés, na sandália. E isso é que lhe dava firmeza. Foi pensando nisso que o apóstolo Paulo diz, que vocês estejam calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Se vocês estiverem calçados os pés na preparação do evangelho da paz, vocês vão ter firmeza, vocês vão estar firmes para essa batalha, para este conflito. Logo em seguida, o apóstolo Paulo diz, tomando o escudo da fé. Quando ele fala o escudo da fé aqui, a palavra escudo aqui dá a ideia no original de um escudo grande, a ideia de mais ou menos aí 1,60 m de altura por 70 de largura. Era um escudo que protegia o corpo todo do soldado.
É esse o termo que Paulo utiliza aqui. Ele protegia o corpo todo do soldado. O soldado então ficava todo emparelhado, né? Como que uma parede diante do adversário, para que não pudesse ser afetado pelas as flechas, os dardos que os soldados opositores eles enviavam, eles mandavam. Então Paulo diz aí no texto ele diz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Os dardos inflamados aqui eram exatamente as flechas que os soldados eles enviavam, né? Os dardos muitas vezes inflamáveis, que tinha fogo, que não apenas penetrava no interior do soldado opositor, mas além de penetrar, de perfurar, às vezes então eram dardos inflamáveis, que incendiavam, que tinham fogo, e isso não apenas perfurava, como também queimava o soldado opositor. Um outro detalhe que você pode observar é que a palavra dardos aí está no plural. Não é apenas um dardo, mas dardos. O que isso significa? Isso significa então que Satanás ele manda várias flechas, vários dardos. O soldado tinha muitas vezes uma espécie de uma aljava que ficava aqui nas costas do soldado, onde ele tirava as flechas. E ali ficavam então várias flechas e o soldado ia tirando aqui das costas e atirando. Satanás não tem apenas uma flecha, um dardo, uma seta, ele tem várias. Ele tem, por exemplo, o dardo da perseguição, da angústia, da tribulação, da fome, da dúvida, da lascívia, da cobiça, da vaidade, da inveja. Isto quer dizer que tem hora Satanás lança a flecha da inveja, tem hora que ele pega outra lança, é a lança da vaidade. Tem hora que ele pega outro dardo, é o dardo da cobiça, da lascívia. Ele vai atirando os seus dardos. É por isso que é importante então que o soldado tenha exatamente o escudo da fé, para ele se proteger contra esses dardos do diabo, do maligno. Logo em seguida, o apóstolo Paulo fala sobre outro elemento da indumentária do soldado, que é exatamente o capacete da salvação. Está no versículo 17: tomai também o capacete da salvação. O elmo da salvação, o capacete da salvação. O capacete também era um elemento fundamental, né, que protegia a cabeça, que está um órgão vital do soldado, de uma pessoa, né? Então Paulo diz para tomar o capacete da salvação. A salvação então é um elemento fundamental, né, para a vida do cristão. Então, o capacete da salvação protegia a cabeça. A nossa fé em Cristo e a nossa salvação, a nossa convicção plena da salvação deve ser um elemento que proteja a nossa mente dos ataques de Satanás. E por último, o apóstolo Paulo fala também sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja que ele deixa a espada por último. O soldado romano fazia isso. O apóstolo Paulo ele cita as armaduras na ordem que o soldado ia colocando. Dá a entender isso. Ele afivelava o cinto, colocava a couraça, ele embraçava o escudo da fé, colocava o capacete e por último ele pegava então a espada do Espírito, nesse caso que é a palavra de Deus. Muitas vezes o soldado romano ele recebia a espada do seu general. Quando ele vestia a indumentária, então vinha o general entregando a espada para ir para a batalha. Então a espada do Espírito, Paulo diz aqui, que é a palavra de Deus, é uma armadura fundamental, um elemento fundamental, é a espada. Se a espada é a palavra, o soldado deve manejar bem a espada. Não adianta se ter uma espada que não se sabe manejar a espada, tem que ter agilidade para movimentar a espada. Então você como cristão, você deve ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, mas você deve também manejá-la. Você deve conhecer, ter habilidade para manejar.
Você tem habilidade para manejar as Escrituras? Você conhece as Escrituras, você lê as Escrituras, você conhece os textos bíblicos, você sabe aplicar os textos bíblicos, você tem habilidade para manejar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus? Ela é uma espada poderosa, ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das medulas, Hebreus 4:12, mas nós precisamos então manejá-la de forma bem. E, finalizando, o apóstolo Paulo coloca agora um elemento também fundamental: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança por todos os santos. Além de colocar todas essas armaduras, Paulo coloca agora um elemento fundamental para o soldado cristão: a oração. Observe bem que Paulo diz orando, com toda oração e súplica, não apenas oração, mas súplica. Isso mostra variedade. Paulo diz em todo o tempo. Isso quer dizer então que a oração deve ser variada e deve ser em todo o tempo, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E a forma da oração, Paulo diz assim: com toda perseverança e súplica, ou seja, a oração tem que ser variada, a oração tem que ser em todo o tempo e a oração ela tem que ser também com perseverança. E o alvo da oração deve ser por todos os santos. É o que o apóstolo Paulo diz aí no texto. Então veja que ele finaliza falando então acerca da oração. A oração como um elemento fundamental para a vida do cristão. Bem, e finalizando então, o autor então ele conclui dizendo então que a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Nós não podemos subestimar os ardis de Satanás, nós não podemos subestimar o nosso adversário, nem as suas estratégias, mas por outro lado não devemos também nos amedrontar. Nós devemos então de forma corajosa, conforme o apóstolo Paulo disse, devemos vestir essa roupa, essa armadura, orando em todo o tempo e estar sempre na guerra, lutando, combatendo contra esse inimigo terrível, crendo sempre, confiando sempre na ajuda de Deus e, além de tudo, orando também em todo o tempo, estando atento contra as astutas ciladas então do diabo. Portanto, essa foi a nossa lição de número 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Estamos, portanto, encerrando esse trimestre. Nós estudamos então nesse trimestre sobre a Epístola aos Efésios. Eu creio que você foi abençoado, que você foi edificado nesse trimestre, estudando sobre a igreja eleita, e esperamos ter contribuído para o seu crescimento, o seu desenvolvimento espiritual. Você, professor de escola dominical, que você possa aproveitar essa última lição para relembrar os pontos principais, para renovar o ânimo dos alunos para o próximo trimestre, e que nessa lição também faça uma aplicação sobre os pontos principais dos Efésios, levando sempre para o aspecto prático da vida dos alunos, pois senão isso não faz sentido o estudo da Bíblia, o estudo das Escrituras. Portanto, que Deus o abençoe. Nós estamos encerrando o trimestre, agradecemos a você que nos acompanhou nesse trimestre e vamos afinar nossas ferramentas para o próximo trimestre que vai iniciar com um novo tema também muito relevante. Nossa oração a Deus é que Deus o abençoe, que Deus o faça crescer e desenvolver na vida cristã, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Nós agradecemos a todos e até o próximo trimestre.